Então, cá estou eu novamente correndo contra o tempo para solar o Ender Dragon. E, dessa vez, tem uma pequena diferença que você já deve ter notado pelo título do vídeo. E essa diferença é que eu vou fazer isso sendo uma Bedrock. Vamos junto entender como é que isso vai ser. A primeira coisa que você vai reparar é que eu começo no Nether. E eu posso me tornar literalmente um bloco de Bedrock, que vai ser útil nas batalhas futuras. Tem mais poderes também, poderes e desvantagens, só que para não alongar muito essa introdução, eu vou deixar para conforme o vídeo progride a gente vai descobrindo. A primeira coisa que eu quero fazer é aproveitar do fato de a gente estar no Nether e ir atrás de uma fortaleza ou de um bastião, para pegar os materiais para poder ir para o Ender. E o primeiro poder da lista, nós somos invulnerável à lava. E esse processo levou um pouco mais de tempo do que eu quero admitir. Só que você já esperava isso, né? Só eu. Enfim, eventualmente a gente achou terra firme, Netherfield. E decidi que eu deveria me equipar um pouco melhor antes de enfrentar alguma estrutura. E agora, para a lista de desvantagem. Como eu sou minúsculo, subir nas paradas é um pouco difícil. E cara, você vai perceber que isso vai me atrapalhar pra caramba ao longo do vídeo. Depois de pegar algum equipamento base, eu decidi continuar a jornada. E você deve ter reparado ali na hotbar que eu tenho alguns ingredientes a mais. E isso é normal, mais um poder da Bedrock é que você encontra minérios enquanto você minera. É outra coisa que vai fazer sentido mais pra frente. Ou não. E depois de uma grande jornada, eu acabei encontrando uma fortaleza. E vai ser um saco de subir, né? Olha a altura dela. E como eu havia dito, ser pequeno ia atrapalhar pra caramba a gameplay, né? E pra variar, eu fui descuidado, acabei caindo de volta. Tudo da estaca zero, mano. Nota, fica de olho nesse filho da... Enfim, depois de fazer uma manacutaia, eu acabei conseguindo chegar de volta perto do topo. Só que nosso querido amigo ali tinha um plano diferente. Nesse momento eu já comecei a derreter. Eu estava em quase meia hora de gameplay e eu não tinha feito progresso nenhum. Depois de outra jornada, eu finalmente cheguei no spawner de Blazes. E agora era só coletar as benditas Blaze Rods. E novamente, o fato de eu ser minúsculo me atrapalhou pra caramba. Mas olhando pelo lado bom, pelo menos eu estava aguentando bastante hits dele. Afinal, Bedrock não pega fogo. E depois de pegar 8 Blaze Rods, eu decidi que estava na hora de ir atrás de um bastião, para trocar ouro pelas pérolas do Ender e eventualmente fazer os olhos do fim. Apesar de eu levar um tempo extremamente longo para chegar nesse bastião, a jornada até que foi fácil. A maior parte do tempo que eu perdi foi por outra coisa que eu acabei esquecendo de citar. Não sei se você reparou, mas minha barra de fome está vazia. Bedrock não come. E por isso, Bedrock não corre. Voltando ao assunto do bastião, eu acho que a gente deu sorte, porque se eu não estou enganado, esse é o bastião que tem um acúmulo de ouro grande na fala central dele. Então é só pegar todo aquele ouro, evitar dos piglins brutos, né, pra não morrer, é óbvio que eu não quero morrer agora, sou muito novo pra morrer, e já trocar pelas pérolas do Ender. E está lá à vista, lá está o ouro. E, dada essa vista, eu fui mais seco do que os portugueses na época de colonização. E acabei esquecendo de citar outro poder da Bedrock. Eu sou imune a dano de queda, e eu quebro aonde eu caio. E depois de uma intensa batalha com Renat, quero dizer guardas, eu finalmente consegui acessar o ouro. E agora é a parte simples, é só pegar esse ouro e trocar com os piglins por pérolas do Ender, ir atrás de uma Stronghold e fechar o jogo, certo? Aproveitei e peguei o equipamento que estava por ali. Não vou desperdiçar, né? Óbvio. E depois disso eu me reuni com os cavaleiros para negociar, não é mesmo? Só que aí, meu amigo, aí eu tomei o golpe. Aí eu fui feito de besta. Mais de 2 packs de ouro por só 4 pérolas do Ender? Mano, mas isso foi o pior negócio da história. Como funciona o procon? Enfim, agora que todo o ouro roubado tinha acabado, eu teria que procurar outro bastião, mas eu tava com zero saco pra isso.
Então eu aproveitei que eu vi uma floresta distorcida no meio do caminho e voltei pra lá pra matar os Endermans e conseguir as pérolas dele. Não é o jeito mais eficiente, mas nesse ponto a eficiência já não significa mais nada. Já estamos em que? Mais 2 horas de gameplay. Agora eu só preciso de um pouco de sorte. Cada Enderman tem 50% de chance de dropar uma pérola do Ender. E a gente precisa de mais ou menos mais 6. Mais 4 para completar o portal e 2 de segurança para conseguir achar a fortaleza, Stronghold. Uma eternidade depois. Depois de finalmente conseguir as pérolas do Ender, agora estava na hora de ir para a superfície. Pela primeira vez desde o começo dessa run. E caso você se pergunte, mas como é que você pegou essas obsidians? Então, elas vieram juntos na hora que eu estava negociando com os Pigments para pegar as pérolas. E logo assim chegamos na superfície e já fomos recebidos com um novo problema. Eu estava em uma caverna, debaixo de uma montanha. Lembrando, sendo minúsculo é um saco escalar. Mas eu sou bondoso, então vou te poupar de ter que me assistir sofrendo para escalar isso daí. E, depois de chegar na superfície, eu quase infartei. Eu não sabia que ser exposto ao sol me causava cegueira. Então, no meu desespero, eu achei que eu tinha traído um Arden ou algo do tipo, até eu ver o efeito de cegueira, mas enfim. Agora o importante era achar a Stronghold. Eu teria que lançar os olhos do Ender, só que com a cegueira seria um pouco mais difícil do que o planejado. Para evitar a fadiga, eu iria lançar o primeiro olho daqui mesmo, e iria usar aquele sistema de triangulação que eu citei no primeiro vídeo. Como esse primeiro olho entrou para dentro da parede, o resultado provavelmente não vai ficar muito preciso, mas não deve ser nada que vai me atrapalhar, fora o fato que eu provavelmente perdi esse olho. E aqui, novamente, eu vou exercer minha bondade. Boa parte do trajeto, por causa dos efeitos da Bedrock, eu vou fazer sem conseguir ver 2 palmos na minha frente, então eu vou te poupar. Depois de andar uns 200 blocos, eu decidi que iria lançar um segundo olho. Para evitar qualquer problema com perda, eu decidi que ia lançar num ponto bem alto, para que inclusive eu pudesse ter uma boa visão do ângulo que ele foi. Agora é só arremessar aí. Mas não é possível. Se eu tivesse planejado fazer isso, não teria saído assim. Bem, eu vou ver o que dá para fazer. E caso você não tenha ideia do que eu estou fazendo, basicamente eu estou imaginando uma linha a partir do ponto onde eu arremesso as pérolas no ângulo que eu vejo na tela de F3 e calculando aonde que elas se interseccionam. Esse ponto deve ser aonde a fortaleza está. Depois de calculado, eu vou usar um marcador para saber em que direção que eu devo ir. E também vou te poupar novamente desse trajeto, porque lembre-se, eu não posso correr. Isso vai levar um tempinho. E finalmente eu cheguei no ponto. Agora eu vou fazer algo que eu não recomendo que você faça, afinal você não é uma Bedrock, mas eu vou cavar literalmente direto para baixo, até achar a fortaleza e poder finalmente ir lutar contra o Ender Dragon para acabar essa run. E aparentemente eu errei o cálculo. Provavelmente eu errei algum sinal ou alguma coisa, então eu vou ter que revisar o que eu fiz para poder achar a nova localização. Depois de recalcular, eu fui até a nova localização. E, por coincidência, era uma vila. Então eu decidi lutear ela e deixar alguns itens também antes de embarcar na finalização da nossa jornada. Novamente fazendo o que eu não recomendo que você faça, continuei cavando para baixo e acabei encontrando a fortaleza. Agora o fim está próximo, sem trocadilhos. É só achar a sala do portal e ir tirar um X1 com esse dragão. Depois de eu instantaneamente achar a sala do portal, confie, eu não fiquei perdido, não fiquei procurando pra lá e pra cá. Eu achei na hora onde era a sala. Era só ir para o grande final. E agora que a gente está chegando no final, eu acho que eu esqueci de mencionar uma coisa bem importante. Com uma Bedrock, eu não posso usar arcos. Então, destruir cristais vai ser um pouco mais difícil. Na real, vai ser mais difícil que a luta em si. Aqui, cá entre nós, agora que eu tô editando. Cara, essa luta durou muito tempo. Porque
Eu tentei diversas maneiras de chegar nesses cristais e nenhuma delas dava certo. Simplesmente gameplay top. Além de chegar até os cristais, quebrar ele também era difícil. Já que eu não podia colocar um bloco e usar ele para me proteger, eu tinha que pular e me expor um pouco ao dano da explosão. E mesmo com todas essas dificuldades, como você pode ver, cristal por cristal, eu ia lentamente progredindo. Eventualmente o dragão seria morto. Nessa hora que eu admito, eu buguei. Eu esqueci que eu simplesmente podia ignorar esse dano e fiquei travado aí esperando o dano acabar. Buddy, he's about to do something stupid. Por mais estúpida que a ideia parecesse, de início, de alguma forma ela funcionou. A Bedrock não é um bloco que cai como areia. Por esse motivo... esquece que eu ia falar. Continuando, nesse ponto, eu já perdi as contas de quantos cristais foram e quantos faltam. Então, bem... Continuamos com um passo de lei. Indefinidamente. Mais uma queda, mais uma vez sendo... Como pedra. E o Ender Dragon só guardou um caixão. Mal ele sabe o que espera daí. Logo, logo você vai ver o que é bom. E eu acho que esse é o último cristal que falta. Finalmente, depois de tanto tempo pulando pra lá e pra cá, eu morri. A vida não é fácil pra quem é pequeno. Mas essa morte não vai mudar o rumo do que vai acontecer. O Ender Dragon está lascado. Ele está morto e mal sabe. Eu não tenho camas o suficiente para dar toda a vida dele de dano. Então eu sei que eu vou ter que recorrer ao machado. E lá se vai mudando de graça extra. É isso aí, vamos ter que recorrer ao machado e paciência. Se debata o quanto quiser, o fim está próximo. Mano, eu sou minúsculo, como é que ele tá conseguindo me acertar pra atacar tão longe, velho? Que isso? Eu só digo uma coisa, eu só digo isso. E ainda digo mais, eu não digo mais nada. E depois que conseguir chegar perto, eu me encontro na situação, mas o dragão esqueceu que eu sou. Como pedra. E novamente, estamos sendo nerfados pelo fato de sermos pequenos. Mas a necessidade gera inovação. E isso aqui tem uma solução. Com um banquinho para poder acertar o dragão, agora fica fácil. Mais umas 2, 3 descidas dessa e é fim de jogo para ele. Já faz um tempo que o dragão está se recusando a descer. Então eu vou fazer um novo truque. Faz silêncio para ele não perceber que eu sou uma Bedrock. Deixa ele chegar bem pertinho. Filho da... Eu acho que ele percebeu. Mas pra mim não faz diferença, porque eu sou... Como pedra. Talvez eu tenha errado um pouco no cálculo, mas eu acho que é só mais essa vez e a próxima vez que ele descer e é fim de jogo. É agora é a hora do momento da verdade. Quem vai vencer? A Bedrock ou o dragão do Ender? Vamos lá, falta tão pouco, tão pouco. E é isso! Finalmente! A Bedrock é a vitoriosa. E assim eu finalizo o Minecraft, sendo uma Bedrock. E pra finalizar, eu só digo que... Água é mole e pedra é dura. E fim de papo.